Bem, amados e queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aqui é o teu irmão em Cristo, o pastor Cícero J. Ribeiro Silva, abraçando a todos que nos acompanham pela Igreja Evangélica Missionária A Porta Se Abriu. E hoje eu gostaria de convidar você, independente de qual seja o seu credo, qual seja a sua religião ou qual denominação evangélica você pertence, a empunhar a espada do Espírito, a imutável palavra de Deus, e abrir na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, este povo que faziam parte da antiga Ásia Menor, onde hoje se localiza a Turquia. E nós vamos hoje ler o primeiro capítulo desta epístola, começando pelo versículo 1 até o versículo 23. O versículo 1, aonde Paulo sauda os irmãos, aonde está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,
com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os do morto e pondo-o à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bem, amados e queridos irmãos, foi feita a leitura do capítulo 1 da epístola do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava ali na Turquia, na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, uma carta dirigida para os nossos irmãos efésios, falando sobre a grandiosidade da plenitude de Deus em nos fornecer tão grande salvação através do poderoso nome do Mestre Jesus. Vamos agora orar, agradecendo a Deus por esta tão maravilhosa palavra, e em seguida vamos fazer uma breve meditação sobre a questão da predestinação. Aquela famosa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso será verdade ou será mito? Vamos orar. Soberano Deus, Pai Santo, Tu és grande, tremendo e poderoso, Pai. E nesse momento, Senhor, eu venho Te agradecer por esta palavra que Tu nos concede no dia de hoje, aqui, através da Igreja Evangélica. A porta se abriu, essa igreja online que Tu tens permitido para ganhar vidas em toda essa nação, através desse instrumento e desta ferramenta que é a internet, Pai. Senhor, meu Deus, coloca agora, meu Deus, a palavra certa dos meus lábios, usa-me como instrumento Teu, e como servo que sou, Senhor, quero Te servir e Te dar o meu melhor, Pai. Por isso,
vem agora, Senhor meu Deus, com teu Espírito Santo, me iluminar e me dirigir dentro desta caminhada, meu Senhor e meu Deus, pela tua palavra santa e poderosa, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço no nome santo do Mestre Jesus. Amados, neste momento, eu quero te chamar a atenção para essa questão que é muito importante, que é a questão da predestinação. A questão de uma escolha infusiva. Porque no versículo 5, Paulo falando aos Efésios, ele nos diz que Deus, vamos começar do versículo 4, ele diz que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ora, eu entendo aqui que muito antes, desde a fundação do mundo, Deus já tem elegido um povo santo, um povo separado, para ser o exemplo para as demais nações, como representante fiel da pessoa de Deus. O primeiro a ser escolhido foi o homem chamado Adão, como um protótipo, ou seja, como um modelo de santidade, um modelo de obediência, um modelo de virtude, um modelo de separação entre o bem e o mal, para ser um instrumento para os homens vindouros. E nós vemos que Deus cuida do homem desde o dia que o criou. Porque lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus presenciava a solidão do homem naquele imenso jardim. E com um amor tão grande, ele compreendeu que não era bom que aquela criatura que ele tinha feito a sua imagem e a sua semelhança estivesse naquele lugar sozinho. Então o que fez o Senhor? Ele fez o homem adormecer, a plenitude de Deus operando na vida do homem. Depois que ele adormeceu, Deus retirou uma costela do homem, e dessa costela ele formou uma mulher perfeita, uma mulher santa, uma mulher ajudadora, uma mulher companheira, porque é tudo isso na sua plenitude que Deus espera de mim e espera de você.
E aquela mulher recebeu o nome de Eva e foi apresentado ao seu marido, a Adão. E quando Adão presenciou aquela mulher, ele reconheceu que ali estava presente algo sobrenaturalmente bom para a sua vida. Tanto que ele disse: é osso do meu osso e é carne da minha carne. Por isso chamarei de varoa. Deus colocou o homem para cuidar de um jardim de delícias, um jardim que, como diz a Bíblia, ficava lá para as bandas do Oriente, um lugar que de tão bom recebeu o nome de paraíso. E ali se encontrava o jardim do Éden, o jardim da criação. E Deus colocou frutas para que o homem se alimentasse. E então veio o primeiro sistema de provação de Deus com a criatura que ele criou. Porque ele prova o homem. Deus deu ao homem autoridade sobre o jardim. Deu ao homem autoridade sobre toda a árvore frutífera do jardim. Porém, ele chegou para o homem e disse: olha, agora aquela árvore, aquela única que está ali, aquela árvore vós não comereis, porque no dia que comeres, morrerás. E um certo dia, aquela mulher chamada Eva, ela atentou para a beleza daquela árvore, para o cheiro daquela fruta, e viu que aquela fruta era agradável aos olhos. Meu querido, preste atenção, nem tudo que é agradável aos olhos é bom para ti. Presta atenção neste detalhe, porque Satanás, a serpente do Éden, ele só conseguiu enganar Eva porque houve o despertar de um interesse por aquela árvore, a árvore proibida, o fruto proibido despertou um interesse naquela mulher que, ao vê-la, viu que ela era agradável aos olhos. E quantas pessoas têm saído da presença de Deus por ter olhado algo que era agradável aos seus olhos, mas que não era agradável a Deus, ou que ele não tinha direito ou autoridade de ter. E por isso caíram em pecado. A Bíblia não fala, e eu não vou conjecturar com isso, qual era a espécie do fruto. Uns dizem, conjecturam que era a maçã. Pelo menos na minha Bíblia não diz se era uma maçã, se era um abacaxi, se era um abacate, se era um mamão. Não diz. Diz que era apenas um fruto e que esse fruto estava determinadamente proibido para o homem tocar.
Satanás, sabendo disso, e vendo a fragilidade daquele ser que estava ali, pasmo, admirado com aquele fruto, abrindo uma brecha para ele atuar com seus malefícios, ele chegou e disse para a mulher: ora, é verdade que Deus disse para você que não podes comer dos frutos do jardim? Ele não disse dessa árvore, ele disse dos frutos do jardim, que era para quebrar a vigilância espiritual daquela mulher. Satanás, quando ele vem na tua vida, ele vem com palavras enganosas. Ele busca querer quebrar a vigilância espiritual que Deus colocou na tua vida. Porque ele poderia dizer: Deus proibiu você de comer dessa árvore, mas ele disse: não, das árvores do jardim, que era para fazer Eva pensar e nesse espaço de tempo abrir uma pequena brecha para ele entrar e destruir tudo. Eva disse: não, de todas as árvores a gente pode comer. Agora essa aqui ele disse que a gente não coma não, porque se comer a gente morre. Ele disse: não. Aí Satanás começou a envenenar, começou a aplicar o veneno da serpente. Disse: não é isso não, é que Deus sabe que quando você comer desse fruto, você vai abrir os olhos e vai ser igual a ele. Vai ficar conhecendo tudo, sabendo tudo. Meu querido e amado irmão e amigo que está ouvindo esta palavra, toma cuidado com essas coisas. Jamais a criatura pode ser igual ao Criador. O homem já tinha a semelhança de Deus em si, já tinha sido eleito, já tinha sido predestinado para ser um instrumento de adoração a Deus. Mas por falta de vigilância, aquele casal comeu do fruto proibido, desobedecendo uma ordem de Deus, e por isso foram lançados fora do jardim. Mas Deus não abandona seus filhos ao relento, mesmo quando ele peca. Começava ali o processo de reintegração do homem com a presença de Deus. O fruto do veneno daquela serpente e da desobediência do homem trouxe grande dissabor para aquele casal chamado Adão e Eva. Um dos seus filhos virou um homicida, e um homicida que tirou a vida do próprio irmão. E por ali começou a semente do mal a germinar sobre a terra, ao ponto de Deus se irar e querer destruir toda a obra que ele tinha feito. Mas sempre há um remanescente. E Deus, olhando, contemplando a terra, ele encontrou um homem, que esse homem era um adorador, que esse homem estava na posição que Deus quer encontrar eu e encontrar você. Um homem que amava a Deus,
um homem que era sincero, um homem que tinha uma família e que ensinava essa sua família a caminhar na presença de Deus. E o nome deste homem era Noé. E Deus foi falar com Noé. Porque Deus, quando Ele ama o homem, e Ele ama o homem sobre a face da terra, Ele começa a criar meios de salvação. Ele não volta atrás aos seus decretos. Ele decretou a destruição global da terra pelas águas do dilúvio. Mas ele se agradou daquele homem chamado Noé. Então ele criou o meio de salvação para aquele homem e sua família. Ele chegou para Noé e disse: constrói uma arca, segundo as medidas que eu vou te dar, usando o material que eu vou te mostrar, porque eu quero que tu entre na arca com tua família, tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos, porque são alcançados pela graça. Eu quero agora, nesse momento, que tu escolha entre os animais pares, para que também não venham perecer, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Ei, presta atenção. Quando Deus decreta chuva, Ele não volta atrás. Ele cria o meio de te salvar, mas pode ter certeza, a chuva cai. Caminhando mais à frente, passado-se o tempo, passou-se o dilúvio, o homem voltou a habitar a terra, família de Noé. Com o tempo, os homens começaram a querer se engrandecer e começaram a construir uma torre. E essa torre não era para glorificar a Deus. E toda construção que não serve para glorificar a Deus, Deus cria uma confusão. E Deus viu o que intentava no coração do homem, em volta daquela torre. Não se agradou Deus daquilo, e disse Deus: desçamos agora e confundimos a língua deles. E então Deus começou a espalhar o homem pela terra, confundindo-lhes a língua, que faz parte da plenitude e a soberania de Deus. Mas, pastor, Deus não podia tomar uma outra providência? O homem não foi predestinado? Sim, mas não diz aí que uma vez salvo, salvo para sempre? Ah, é? E lá em Apocalipse, quando Jesus Cristo diz: aquele que vencer, ou seja, o que chegar até o final, reto, aquele que conseguir vencer os males deste mundo, não olhar para trás, não querer retornar pelos seus maus caminhos, aquele que se permanecer e chegar adiante da porta, ele entrará, eu vou cear com ele, darei a ele uma coroa e um novo nome, mas para aquele que vencer. Então, a questão da predestinação, ela não é uma predestinação fatalística, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Vai depender da tua condição com Deus, como está a tua comunhão com Deus. E eu quero dizer para você que esta condição não é determinada pela questão do teu cargo dentro da igreja, pela questão da maneira de como você ora, pela questão do teu trabalho social.
Porque tem muita gente que pensa que vai conquistar o céu só porque dá esmola. E essa esmola é uma esmola farisaica. É aquela esmola que ele dá aqui e toca o sino lá na frente para todo mundo saber que ele deu. Essas coisas não agradam a Deus. O próprio Jesus Cristo diz, quando tu deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita fez. Para que ninguém venha se gloriar disso, e que toda glória seja depositada no trono da glória. Lá em Jeremias, o Senhor Deus disse que não se glorie o homem, ou seja, não se exalte o homem na sua sabedoria, nem tampouco na sua riqueza. Mas se alguém quiser se gloriar, que fique contente, fique com o coração cheio de alegria e glorie-se em saber que Ele é Deus e que a benignidade dele é duradoura, é para sempre. Meu querido, não é a maneira como você chega na igreja que vai determinar a questão da tua salvação. O que vai determinar isso é a maneira em que tu chega no final da tua vida. Se tu estás em Cristo, então tu estás guardado no esconderijo do Altíssimo. E nada pode te atingir. Mas para você ficar no esconderijo do Altíssimo, é necessário que a tua vida esteja sendo pautada pela palavra de Deus e que tu esteja aplicando a palavra de Deus na tua vida, para que a eleição que Deus fez te escolhendo do meio do mundo para te salvar, porque nós sabemos que a salvação é para todos, mas nem todos alcançam por causa das questões que este mundo apresenta, mas que nós temos que ter cuidado para não sermos enganados. Porque ele diz que nos predestinou para filho, ou seja, ele nos escolheu para ser filho, filho adotivo. E essa adoção, ela vem por meio do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Porque assim constava em todos os benefícios da soberana vontade de Deus para o homem. E que isso é para louvor e glória da graça de Deus. E que Deus nos fez agradáveis a Ele no amado da nossa alma, que é Jesus. E é através de Jesus que nós temos a redenção e a certeza de chegar ao final da caminhada vitorioso. Paulo disse sim, Ele nos predestinou. Ele nos predestinou com certeza. Porque Ele propôs no seu coração congregar em Cristo todas as coisas. E isso é uma obra da dispensação da plenitude dEle, que vai ser concluído na plenitude dos tempos. Tanto os que estão no céu como os que estão na terra irão contemplar a glória de Deus. E ele disse, nele, eu digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos herança de Deus através de Cristo Jesus, havendo sido predestinado, ou seja, escolhido, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Segundo o conselho de quem? Da minha vontade? Não.
da vontade dele, com o fim de quê? De sermos instrumento para louvor da sua glória. Aí eu pergunto, será que temos feito isso, amados? Quantas vezes o homem se perde porque Deus dá um dom e esse dom se sobressai acima de outros, e ele é um bom cantor, ele é um bom adorador, e ele deixa que essas coisas entrem no seu coração, e aquele adorador deixa de ser um adorador e começa a ser um artista, e começa a viver da glória e da fama desse mundo, se esquecendo que o dom que ele tem é para ser usado para o louvor e para a glória de Deus, mas ele está angariando bens, ele está angariando, não que tenha nada contra que se você tenha bens. Todo aquele que é filho de Deus, ele é abençoado, e é abençoado na plenitude de Deus, ou seja, em todas as coisas, a tua vida, ela tem que ser uma bênção, em todos os sentidos. Mas há alguns que angariam bem para humilhar outros, e essas coisas não é agradável a Deus. Se você prega bem, se Deus te deu o dom da palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por tão grande benefício que Ele fez à tua alma. Mas lembre-se de uma coisa, você é ministro da palavra de Deus. O teu ministrar não é para a tua glória, não é para a tua exaltação, mas é para a exaltação e para a glória do nome de Deus. Foi para isso que Ele te escolheu. Se você não agir assim, você será lançado fora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós somos escolhidos para sermos louvor, para o louvor da grandeza de Deus. Se nós não formos instrumentos de louvor e adoração a Deus, nós não servimos de nada. Não passamos de um saco de lixo furado, aonde passamos, saímos derramando sujeira. Ele disse que eu e você fomos escolhidos, e por sermos escolhidos, estamos em Cristo. Não adianta você querer fazer nada para o Senhor nosso Deus se você não está em Cristo. Se a verdade dele não faz parte da tua vida, se a tua vida é uma vida fantasiosa, se tu busca lauréis humanos e esquece de buscar a recompensa do céu. Ele diz, tudo isso aconteceu na tua vida, não é porque tu estás bonzinho, não. Tu és uma pessoa maravilhosa e teu sistema de ser agradou a Deus, e por você ser muito bom, Deus o escolheu. Não, ele disse, vós estáis depois que ouviste, ou seja, quando tu ouviste, alguém pregou a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e entrou dentro de ti, fez o trabalho da purificação, da lavagem, e criou em ti a fé, e vós então acreditou, aí recebeste o selo do Espírito Santo da promessa, e esse selo é o penhor da tua alma e da minha alma, da nossa herança, para a redenção da possessão. E tem muita gente aí que está jogando fora o penhor. Amados, está jogando fora o penhor, está fazendo como Esaú.
que pegou a maior bênção, o maior bem que ele tinha, que era a primogenitura. Primogenitura era uma bênção espiritual. E ele não valorizou essa bênção. Você tem valorizado a bênção que Deus tem colocado na tua vida, irmão? Você tem feito o que Ele manda você fazer? Ei, você tem cantado, louvado para a adoração e exaltação do nome dEle? Ou você canta porque você se acha um artista no palco? Ei, pregador, você tem pregado a palavra da verdade? Essa é a tua primogenitura. Tu foi chamado para ser um primogênito de Deus, um ministro da palavra de Deus, um arauto do seu reino. Mas tu tem pregado esta palavra? Ou tu tem moldado esta palavra da maneira como tu queres para agradar um público, para massagear ego? E massageador de ego não leva ninguém para a presença de Deus. Até ele próprio está se automassageando, está pensando que está crescendo, mas ele está inchando. E esse inchaço vai levar a ele a podridão espiritual. Não vai correr mais nele o sangue do Cordeiro. E se o sangue do Cordeiro deixar de correr, você vai morrer de uma leucemia terrível, que é a leucemia da ausência de Cristo na vida do homem. A leucemia espiritual. E tem muitos crentes aí sofrendo de leucemia espiritual, por causa que tem recebido massagem no seu alto ego. E tem massageado o alto ego dos outros, com palavras mentirosas, deturpando a verdade de Deus, deturpando o evangelho da salvação. Como é que você quer que vida se salve, se você não prega a verdade de Cristo, a verdade que está estampada na sua santa e maravilhosa palavra? Como é que você quer que alguém participe da predestinação? Não a predestinação fatalística, mas a predestinação dada por Deus para ser filho adotivo, se você não ensina o caminho. Você é um massageador de ego, é um vendedor de indulgências que você não tem. Não é tua, não é direito teu. Tu estás tocando num fruto proibido, tu não tens autoridade para isso. E por isso, sobre ti, vai vir a vara de medir. E tu vai ser encontrado em falta. Aí vai ser pesado na balança. Também vai ser encontrado em falta. Aí vai aparecer para ti a inscrição do dedo de Deus, escrevendo a palavra na parede do teu coração, dizendo: pesado foste e fosse encontrado em falta. E aí, o que é que você vai dizer perante o Rei da Glória? Pastor, que palavra dura. Meu querido, eu não estou inventando nada. A forma como eu estou recebendo do Espírito Santo de Deus, que está aqui, se movendo dentro de mim, eu estou passando para você. E eu quero que você entenda uma coisa: se você está nesta situação, eu não estou falando para te machucar, eu não estou falando para te magoar, não. Eu estou falando para que você venha se apropriar da bênção que Deus predestinou desde a fundação do mundo para ti, que é o direito de estar na presença dele como adorador. E esse direito você só vai conquistar se você mudar o seu modo de agir. Não é de qualquer forma. Seria muito bom. Seria muito bom se eu pudesse, Jesus, eu estou predestinado. A minha salvação agora já está concluída. Eu vi o barulho do carimbo, tu chegasse na minha testa e
carimbou a minha testa com o Espírito Santo. E esse carimbo, além disso, tu escreveste o meu nome no livro da vida. E esse nome no livro da vida, ele não pode ser apagado, porque foi escrito pelo teu nome. Eu posso agora ir bailar, ir saltar, ir me prostituir, porque eu já recebi a salvação. E uma vez salvo, salvo para sempre. E é assim. E é assim. Quem disse para você que a predestinação de Deus é essa predestinação fatalística que você acha que tem? A tua salvação, ela vai depender do teu estágio final. Há muitos pastores, colegas de ministério que vão se decepcionar naquele grande dia, porque andam pregando mentiras, porque andam falando inverdade, andam massageando o ego do povo, anda criando um Deus mandrake, um Deus que ele cobra um preço para agir na vida do povo, enquanto a Bíblia diz que é tudo dado pela graça, é de graça. Deus não cobra nada para agir na vida de ninguém, a não ser a obediência a Ele. Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem transformação, Deus tem mudança de vida, Deus tem ministério, Deus tem bênçãos espirituais, Deus tem bênçãos materiais, Deus tem uma vida abundante, plena e completa para você. Mas se você entender o agir dele na sua vida, porque se você não entender, meu amigo, e achar que é de qualquer jeito e de qualquer maneira, porque você está predestinado, você vai ter uma linda e bela surpresa naquele dia. Mas pastor, e é duro assim? Meu querido, a palavra de Deus, ela é para balançar a figueira. Ei, Deus está balançando a figueira. E tudo que é fruto podre, moço, xoxo, vai cair, vai virar estrume. É isso que você não entende. Para ser arauto de Deus, tem primeiro que ter coragem. Para enfrentar o reino das trevas tem que ser escolhido, sim, predestinado, sim, mas tem que ter unção, tem que ter, antes de tudo, intimidade com aquele que te recrutou. Porque se o soldado não tiver uma intimidade de respeito com o comandante da sua base, como é que ele vai entender os planos de guerrilha para o campo aonde ele vai? Ele vai agir de qualquer jeito, vai agir de qualquer maneira e vai ser tomado pelo inimigo e vai morrer nas mãos do inimigo. Mas quando o soldado tem intimidade com o seu comandante, ele senta e conversa com ele e fala para ele a realidade, não chega perto dele com mentira não, porque ele é fogo, e como fogo ele vai te consumir. Então, você chegue diante dele com a verdade, e diga aonde você não se sente capacitado, e ele que te recrutou vai te capacitar, vai te dar ordenança, e vai te mandar marchar na terra, aí você pode marchar com segurança, porque o teu general está à frente de ti, colocando tudo por terra. Mas você precisa entender que tem que estar pautado na palavra de Deus. Aleluia! E Deus, nas suas ricas bênçãos, porque eu não sei se você entendeu, mas quando Paulo começa adorando a Deus, ele diz que bendito quem? O Deus. Deus que é quem? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, através de Cristo,
todos nós recebemos de Deus bênçãos espirituais. A questão da bênção material, irmão, é uma inconstante. Jesus Cristo deu tanto valor à bênção material que ele chamou de acréscimo. Ele chamou de acréscimo. Ou seja, alguma coisa que Deus pode te dar se achar que você tem capacidade e condição para receber. E se não, você continua abençoado, predestinado à adoção de Deus. Na situação que você está, Deus cuida de ti, nada vai faltar para ti, mas você pode até não ser aquele empresário que muita gente prega aí, que você vai mudar da noite para o dia. As bênçãos de Deus são para te levar à presença dEle. As bênçãos de Deus é para te dar o direito de um dia contemplar a face do Cordeiro. Oh, glória! As bênçãos de Deus é para te transformar de pecador em filho resgatado. As bênçãos de Deus é para que você possa contemplar na escuridão das trevas que está tomando conta deste mundo o nascer do sol da justiça sobre a tua vida, meu querido. As bênçãos de Deus não é para te transformar em um magnata, não. É para te transformar em um príncipe do céu. A plenitude de Deus na tua vida te predestina a ser um príncipe celestial. É isso que eu quero que você entenda. O que Deus está falando para mim e para você. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pastor, com tudo que é bênção irmão, todas as bênçãos espirituais. Deus te reconheceu e depositou na tua vida todas as bênçãos espirituais, porque tu creste na palavra, aplicaste ela na tua vida e recebeste o carimbo da promessa do Espírito Santo. O penhor que foi pago pela tua vida, esse penhor coloca por terra a potestade, e ele disse, eu vou te dar autoridade sim, autoridade sobre todo o principado, sobre toda a potestade, autoridade sobre toda a sorte de enfermidade, porque ele diz, porás as mãos e curarás os enfermos. Ei, ordenarás no meu nome e expulsarás os demônios. Batei e a porta vai se abrir para ti. Pede e te será concedido. São essas bênçãos espirituais de Deus para a tua vida. E muita gente ainda acha pouco. Acha pouco. Porque ele não falou que eu vou ser um empresário, pastor? Eu estou aqui tão triste. Eu vou chupar meu dedo. Irmão? Você vai fazer chupar o dedo? Vai mesmo? Então prepara o mesmo dedo que você está chupando para fazer bilu-bilu, porque você vai ficar doido. Porque as bênçãos de Deus não é para bicudo não, é para crente. Para bicudo, Deus dá tapa espiritual nos beiços para desmanchar o bico. Você está rindo, você está achando engraçado, mas é assim que Deus faz. No nome de Jesus, você recebe toda a vitória. Ele diz que
vai te dar autoridade acima de todo principado, ou seja, não vai haver casta de demônio que vai ficar em pé diante de ti, porque você recebeu a autoridade de Deus. Vai te dar poder sobre as potestades, vai entregar domínio sobre tudo aquilo que há na tua vida. E de todo nome que se nomeia, não só neste século, não só nesse século, mas também no século vindouro. E ele sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós somos corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo.